Olha, como é bom ver o rosto conhecido, estar perto de gente que nos traz alegria, nos traz paz, que nos traz conforto. Como é agradável estar entre irmãos. Em Atos capítulo 28, verso 15, o texto registra que ao chegar em Roma, irmãos perceberam, sabendo dessa notícia que Paulo estava chegando, foram encontrar com ele. E quando os viu, o texto registra para nossa reflexão para hoje que Paulo se alegrou, ele ficou contente, aquilo encheu ele de energia, ele agradeceu ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos criados para isso. O ser humano não vive bem sozinho, não vive bem isolado. Ele precisa, você precisa, conviver com pessoas e principalmente com pessoas que querem o seu bem, pessoas que expressam carinho, afeto, alegria com a sua presença, com a sua pessoa. Você precisa de conexão, você precisa de gente. Gente precisa de gente. Você precisa também. E crentes precisam de outros crentes. Precisam se encontrar, precisam conviver, precisam compartilhar histórias, ouvir histórias, deixar que ouçam a sua história. Você precisa disso. Você não vive bem isoladamente. Aliás, é impossível, é inadmissível que você tente, e sem sucesso, viver uma vida cristã, carreira solo. Isso não vai acontecer. Até para poder obedecer o que a Bíblia diz a respeito de vida cristã, você precisa de outra pessoa, porque você não é suficiente sozinho. Eu sei que é do seu conhecimento que desde que quando começou a pandemia, nós temos sido orientados, forçados a ficar separados uns dos outros e ainda utilizar um adereço que cobre metade do nosso rosto. Com isso, ficamos isolados e quando estamos perto nem reconhecemos bem as pessoas. Me fala uma coisa, olha para mim, preste bem atenção, isso está fazendo bem para você? Isso está fazendo bem para a sua família? Isso está fazendo bem para alguém que você conhece? Isso não está fazendo bem porque nós não fomos criados para viver assim, de forma desfigurada e desconectada com todo mundo. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos conviver com as pessoas. E é por isso que nesse momento devocional hoje eu quero destacar essa verdade que a palavra de Deus traz para nós aqui. Paulo se alegrou com a presença dos irmãos. Ele se encheu de ânimo, ele ficou mais revigorado. É como se as baterias da sua existência tivessem sido recarregadas naquele momento. Porque até Paulo, pense bem, até o apóstolo Paulo precisava de gente. Você também precisa de gente. Você precisa de amigos verdadeiros. Você precisa de companheiros de caminhada, de jornada cristã. E por isso você precisa frequentar a sua igreja. Você precisa conviver com o povo que Deus ajuntou na sua comunidade. Então, é simples. Em nossa reflexão para hoje, é simples o que precisamos perceber. Precisamos de gente. E de gente que queira estar conosco. De gente que queira o nosso bem. E eu vou te falar a verdade, eu não conheço um lugar melhor para exercitar esse tipo de coisa do que a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é esse lugar que você precisa. É lá que gente diferente se ama pelo mesmo motivo. É na Igreja de Jesus que pessoas de idades diferentes se reúnem em um único propósito. É na Santa Igreja de Jesus que pessoas com as mais variadas classes social esquecem disso, porque ali elas não são o mais rico ou o mais pobre, o mais interessante, o menos interessante, o mais influente ou menos influente. Ali são apenas uma família, eles são irmãos. É ali, na Igreja de Jesus, que eu e você somos colocados lado a lado uns com os outros para compartilhar e receber o compartilhamento de bênçãos, de dificuldades, de orações, de intercessões. Você precisa da igreja, você precisa também encontrar com gente que
ande com você no mesmo propósito. Mas o texto ainda registra, além do ânimo, né, restabelecido por Paulo ao ver os irmãos que queriam para o bem, queriam estar perto dele, o texto também fala que Paulo agradeceu a Deus. E eu quero destacar isso aqui com você nesse momento devocional. Sabe por que Paulo agradeceu a Deus? Porque ali o que estava acontecendo não era apenas um exercício de humanidade pura e simplesmente. Ali Paulo estava recebendo algo que é próprio, que é singular, que é único da igreja, que é a comunhão dos santos. É ali, naquele momento, Paulo percebeu, olha, é Deus colocando meus irmãos em volta de mim para esse momento que eu vou viver da minha vida. Sabe? É por isso que Paulo olha para cima e fala, Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado porque eles estão aqui em volta de mim, porque eu sei que isso aqui não é apenas um clube, isso aqui não é apenas uma união de gente de um partido político, isso aqui não é a reunião de pessoas que estão pensando em fazer um investimento com uma iniciativa aí arrojada, pensando no lucro. Não! Isso aqui é a reunião dos teus filhos em volta de mim, junto comigo, para a gente caminhar por um tempo aqui em Roma. É um presente de Deus. Quando você vai à igreja, quando você se reúne com seu irmão na sua casa, num grupo pequeno, seja onde for, você precisa ter isso em mente. Isso é um presente de Deus para você. Isso é uma bênção que Deus está ofertando à sua vida. E você precisa olhar para isso e falar, Deus, muito obrigado, porque isso aqui é algo singular. Olha, eu posso ter reuniões na empresa, eu posso ter muitas reuniões na escola, eu posso ter reuniões na faculdade, eu posso ter reuniões de bairro, eu posso ter um monte de reunião, mas nada se compara à união de 2, 3, 4 crentes ou mais, porque é algo que Deus oferece. Uma pergunta simples, mas para te incomodar no dia de hoje. Você tem celebrado a união com outros crentes que nem você? Você tem percebido nessa união, nessa celebração, nessa comunhão, que isso é uma bênção, que isso é um presente de Deus para a sua vida? Espero que sim, mas se não for o seu caso, eu quero orar por você também nesse dia. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço para meu irmão, para minha irmã que está me ouvindo aqui agora, que está comigo nesse momento de reflexão na sua palavra, e peço que ele, que ela, em nome do Senhor Jesus, tenha a mente esclarecida e convencida pelo teu Espírito de que precisa conviver e viver e comungar com outros irmãos. Que a presença de outros irmãos na sua vida não é apenas um adereço, mas é uma fonte de energia espiritual, é uma fonte de força que vem do alto e que isso é um presente que vem do Senhor. Peço que isso aconteça hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final da nossa reflexão para hoje. Eu conto com você na divulgação desse canal, no envolvimento, no engajamento também. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe isso com mais pessoas e assim a gente vai aumentando o número de irmãos que congregam juntos aqui pelo menos uma vez por dia para poder ter esse momento de meditação na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Deus te abençoe e até a próxima reflexão para hoje.